E a gente falava ontem da questão de algumas publicações norte-americanas citando o presidente Lula em questão da idade, que não queria que ele se reelegesse e tudo mais. E tem coisa falando agora sobre a saúde também de Donald Trump, porque ele tem aparecido com hematomas nas mãos em algumas fotos que surgiram aí nas redes sociais nos últimos dias. E aí surge junto especulações sobre os motivos dessas marcas, né? O presidente dos Estados Unidos se manifestou sobre isso, ele foi entrevistado pelo Wall Street Journal e explicou que os hematomas seriam consequências do uso diário de aspirina para afinar o sangue e evitar a formação de coágulos. Só que ele disse que está consumindo uma dosagem acima da recomendada por médicos. Além disso, Donald Trump negou boatos de que teria cochilado durante eventos oficiais da Casa Branca. Algo que também circulou nas redes sociais nos últimos dias, fotos de Trump dando uma dormidinha ali de olhos fechados. A gente faz isso de vez em quando assim, né? Só pra pensar, fecha o olho. Só que daí vem um paparazzi e te fotografa. E olha só como são as coisas, né, Soraya? Vamos voltar 2 anos agora, 2024. Por que Joe Biden saiu da corrida eleitoral dos Estados Unidos? Por conta da questão da idade, da saúde e tudo mais. Aquele debate entre Trump e Biden, que o Biden não falava coisa com coisa, e ele falou, eu tô dormindo muito pouco. Então falaram, você não tem condição. Na época, o Biden era o presidente mais velho dos Estados Unidos. Se o Trump cumprir o mandato até o final, que ele deve cumprir, nada indica que ele não vai cumprir, ele se tornará o presidente mais velho da história dos Estados Unidos. Então é o feitiço voltando contra o feiticeiro. Porque Donald Trump bateu muito nessa tecla, falava que era o Sleepy Joe Biden, né? O Joe Biden dorminhoco. E agora quem tá nessa situação é o Trump. Além da questão dos hematomas que apareceram, e aí eu tava lembrando, enquanto você falava, você lembra da Rainha Elizabeth? Lembro. Às vésperas da morte dela, ela foi publicada uma foto oficial que ela tava com uma mancha gigantesca na mão. E ela morreu dias depois, né? Tudo bem, ela tinha bem mais idade do que o Trump, estava lá com seus 90 e tantos anos. Mas chama muita atenção. O que tem repercutido é o fato de que o Trump tem feito algumas ressonâncias magnéticas e a Casa Branca não fala o porquê. Eles têm guardado segredo em relação a isso. É que a saúde não está muito boa? Poderia ser. Ressonância magnética não é algo assim tão rotineiro, nem né? Nem pode fazer ressonância toda hora, não né? Não é um raio-x, assim, né? Pois é. Então, tem se questionado isso. Por que eles não falam o motivo das ressonâncias magnéticas do Trump? E aí, somado a isso, vem a questão dos hematomas na mão, inchaço nas pernas, ele tá, às vezes, descansando, repousando a vista. Ele mesmo falou, eu simplesmente fecho os olhos, é muito relaxante pra mim. É mesmo, né? Ele não tá mentindo, é uma delícia jeitão dele, dormir, né? A melhor fechada de vistas de todos os tempos. Aí ele falou, às vezes me fotografam enquanto eu pisco e me flagram justamente no ato de piscar. Eu adoro falar eu adoro falar que depois do almoço eu gosto de dar uma horizontalizada. Isso também. Ficar aí olhando pra cima, só que eu acabo dormindo, né? O Trump deve passar pela mesma coisa. Ele tem bem mais idade do que eu, bem mais preocupação do que todos nós aqui juntos e da nossa audiência também, certamente. Sem dúvida. Mas chama a atenção, né? Ele deve cumprir o mandato até o final, não pode concorrer à reeleição em 2028, mas fica essa pressão, é mais um motivo de pressão. Quando quem está no governo sempre tem telhado de vidro, né? Então a oposição enche também as mãos e fala, olha aí o cara que tá passando mal, ele não aguenta o tranco de ser presidente. E ele nunca vai falar isso de forma alguma. De maneira alguma. Assinar ali o atestado de, estou realmente passando por um problema de saúde, né? Tanto que ele tem essa figura que até o Fabrício mencionou, que independe de esquerda e direita, ele se relaciona muito com líderes, né? Independente do espectro, ele considera a pessoa líder ou não, então ele jamais vai querer demonstrar essa fraqueza, que ele cobrou muito do Joe Biden, com razão, aquele debate deixou muito claro do Joe Biden com dificuldades imensas de responder, e depois foi a Kamala, enfim, que disputou com ele. Mas agora certamente ele tem essa necessidade de demonstrar sempre força, né? Sempre os Estados Unidos sair por cima. Então até fica uma dificuldade em termos de governo, porque há necessidade da transparência, de mostrar os resultados. O povo americano tem o dever, né, de saber, o direito de saber qual é o real estado de saúde dele. Mas lembrando que ele não pode mais um outro mandato, né? Lá você não pode, né? Ele ter 3, né? Então só pode 2, independente de ser em sequência ou não. Então é o último dele. E talvez ele não queira sair no meio, né? Pra de maneira alguma. terminar essa última chance dele
dessa forma. Assim, Sim. Ele chegou a especular de um terceiro mandato, aprovar no Congresso, mas é um assunto que certamente esfriou, porque seria uma coisa, né, muito acima, muito acima. Isso é uma discussão muito grande. Curiosamente, o Biden, no começo de 2025, anunciou que estava com um câncer, se não me falha a memória, de próstata ou de pele. Agora eu não lembro de cabeça. Acho que era de próstata. Eu acho que sim. E aí ficou essa coisa do, muito possivelmente ele já sabia que estava com câncer enquanto era presidente e deixou para anunciar depois. Falta transparência. Porque é aquela história, né? Um presidente, principalmente dos Estados Unidos, mas de qualquer país, tem muitas responsabilidades. E a população merece saber se essa pessoa está apta para tomar responsabilidade daquilo que compete a um presidente, ao invés de ficar se preocupando com a sua saúde se ela tem ali uma coisa muito grave, né? Isso me lembra também que na década de 80, o Ronald Reagan, que na época era um dos presidentes mais velhos dos Estados Unidos, foi questionado num debate sobre ele ter muita idade, em comparação ao candidato, se não me engano, era o Walter Mondale, do Partido Democrata. E aí Ronald Reagan, que era uma figura que sabia falar muito bem em público, disse, olha, em relação à idade, eu jamais iria falar da inexperiência do meu adversário. Então ficou por isso mesmo, assim, ele foi reeleito, depois largou o poder por causa de uma outra história, né? Mas fica também essa questão, assim, Donald Trump... É um cargo que ninguém quer largar, né? Presidente parece que ninguém quer largar, né? A pessoa pode estar ali... Deve ser bom, deve ser muito bom, né? Ninguém quer soltar de jeito nenhum esse cargo, né? Esse abacaxi todo mundo quer assumir, né, cara? Que coisa. E essa questão, Elias, pesa muito para a opinião pública, a saúde de um presidente? Total, sempre pesa, né? A gente pode lembrar que o Lula, quando passou ali por uns procedimentos, algumas coisas, a própria presidente Dilma, acaba até afetando o próprio mercado, né? E que é bem como colocou o Fabrício, né? O presidente da República, ele tem que estar dentro das melhores sanidades mentais, porque ele está conduzindo um país. E quando se fala em doença, essas coisas todas, tem dois lados, né? Tem o lado ali da população até ter uma certa empatia, etc. Isso acontece, inclusive, se for próximo a um processo eleitoral, mas, ao mesmo tempo, a oposição começa a falar, olha, a gente tem que tomar conta de um país, a gente tem uma questão aqui que é muito mais do que só pensar na pessoa, a gente tem que pensar no governo, tem que pensar na jornada que tem a cumprir, né, um governo, então acaba pesando sim, e tem esses dois lados, tem o lado da empatia, evidentemente, quando se tem transparência, o que não parece que é o caso do presidente Trump, né, e tem o caso da questão governamental mesmo, que se começa a colocar em xeque, principalmente um presidente que acaba mexendo com o mundo inteiro, como é o presidente dos Estados Unidos, né? E trazendo só aqui para nossa realidade, o próprio presidente Lula, né, às vezes faz questão de mostrar ali nas redes sociais que pratica exercício físico, que faz corrida, né? Você lembra quando ele bateu a cabeça? Ele ficou em São Paulo. Pois é, e quando ele sai do hospital, muito inteligentemente, ele sai com um chapéuzinho pra ninguém nem fotografar a cicatriz. Isso é questão de imagem. Pô, isso aí, qualquer também, aula de assessoria vai ter isso aí, né? Aqui também, né, Fabrício? Houve também um silêncio muito grande naquele momento. Preocupou. O vice-presidente não assumiu, ele disse que ele estava bem, e depois só num programa de TV que ele abriu o jogo de fato do quão grave tinha sido aquela queda. A gente não precisa nem lembrar daquela imagem do Tancredo, né? Essa aí é uma coisa histórica, né? O Tancredo... Falam até hoje que ele não estava lá, né? Falam até hoje que era só... Né? Com todo respeito, o que sobrou do presidente Tancredo Neves naquela foto que tinha sido divulgada para a imprensa. Dizem que ele estava com equipamentos atrás, né? Porque pega mal. E até o mercado sente esse tipo de coisa, né? Porque se o presidente não tá bem, quem é que vai assumir no lugar dele, né? Bom, por enquanto não tem nada nesse sentido do mercado, mas